Policarpo de Esmirna é uma das figuras mais reverenciadas da igreja primitiva e um dos exemplos mais marcantes de fidelidade a Cristo em meio à perseguição implacável do Império Romano. Para compreender a grandeza de sua vida e o impacto de seu martírio, é necessário voltar aos primórdios da fé cristã, quando o Evangelho ainda ecoava fresco a partir da voz dos apóstolos. Policarpo nasceu por volta do ano 69 d.C. em uma região próxima de Esmirna, uma cidade importante da Ásia Menor, situada onde hoje se encontra a moderna cidade de Izmir, na Turquia. Sua infância e juventude ocorreram em um período em que a memória dos apóstolos ainda estava viva e ele mesmo viria a ser discípulo direto de João, o apóstolo amado, aquele que reclinou sua cabeça sobre o peito de Cristo. A tradição da igreja afirma que João não apenas o discipulou, mas também o consagrou bispo de Esmirna, fazendo dele um elo vivo entre a geração apostólica e os cristãos que vieram depois. Esse vínculo é fundamental para entender por que Policarpo era visto como uma autoridade incontestável, um testemunho vivo daquilo que havia sido transmitido pelos que andaram com o próprio Senhor. A Esmirna do primeiro século era uma cidade florescente, rica em cultura, comércio e religiosidade pagã. Era também um centro devoto ao culto imperial, onde os cidadãos eram obrigados a oferecer incenso em honra ao imperador, proclamando-o como Senhor e Deus. Para os cristãos, que confessavam somente a Jesus como Senhor, esse ato representava idolatria e traição à fé. Dessa tensão nasciam constantes perseguições e pressões sociais, que ora se manifestavam em humilhações, ora em violência aberta contra os discípulos de Cristo. Nesse cenário hostil, Policarpo se destacou como um pastor dedicado, um pregador corajoso e um líder fiel. Sua vida era marcada pela simplicidade e pela piedade. Ele vivia aquilo que pregava, sendo conhecido por sua generosidade para com os necessitados, por sua firmeza doutrinária contra as heresias que começavam a se espalhar e por sua coragem inabalável em afirmar a verdade do Evangelho. Entre suas cartas, a mais conhecida é a que escreveu aos Filipenses, onde exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé, vivendo em santidade e amor, e alerta contra falsos mestres. É uma das mais antigas obras cristãs extrabíblicas preservadas, carregada de ecos das Escrituras e da tradição apostólica. Essa carta revela um homem profundamente enraizado na palavra de Deus, zeloso em preservar a fé uma vez entregue aos santos. Um aspecto que sempre impressionou seus contemporâneos era sua proximidade com a geração apostólica. Ele não falava de Cristo apenas como uma tradição recebida, mas como alguém que ouvira diretamente daqueles que conviveram com o Mestre. O testemunho de Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo quando ainda era jovem, reforça essa imagem. Irineu escreveu mais tarde que ainda podia se lembrar da voz de Policarpo, de sua postura, de como relatava com simplicidade e reverência tudo o que aprendera de João e dos demais apóstolos. Essa conexão direta fazia de Policarpo um elo precioso com as raízes da fé cristã. Ao longo de sua vida, enfrentou tempos de crescente perseguição. O cristianismo, visto como superstição ilícita pelo Estado romano, era frequentemente acusado de ateísmo por não adorar os deuses oficiais, de traição por não oferecer culto ao imperador, e até de práticas imorais, fruto das calúnias que circulavam contra os discípulos de Jesus. Em Esmirna, a pressão para se conformar ao culto imperial era intensa e os cristãos estavam constantemente sob risco de prisão, tortura ou morte. Apesar disso, Policarpo nunca se intimidou. Como bispo, fortalecia sua comunidade, exortava os fiéis à perseverança e ensinava que sofrer por Cristo era uma honra.
Ele próprio já havia alcançado idade avançada, ultrapassando os 80 anos, quando se tornou alvo direto da perseguição. Sua fama de piedade e liderança tornava-o um símbolo do cristianismo e, por isso, as autoridades o viam como uma figura exemplar para intimidar os demais. O tempo avançava e os anos de paz relativa se tornaram cada vez mais raros. À medida que o império buscava reforçar sua unidade através da adoração ao imperador, os cristãos eram colocados diante de uma escolha clara: queimar incenso em honra a César ou enfrentar a fúria das autoridades. Policarpo, como líder respeitado, sabia que sua postura teria impacto profundo sobre muitos. Sua vida já estava marcada pelo testemunho de fidelidade, mas ainda havia um último ato de obediência a Cristo que se tornaria seu legado mais poderoso. A história do martírio de Policarpo, preservada em detalhes pela Carta dos Cristãos de Esmirna à Igreja de Filomélio, é um dos registros mais antigos e tocantes da literatura cristã sobre o sofrimento dos mártires. Essa narrativa não apenas descreve os fatos, mas também revela a convicção de que o sangue dos mártires era semente da Igreja, fortalecendo os fiéis e testemunhando diante do mundo o poder da fé em Jesus. O relato nos conduz aos dias finais da vida do bispo, mostrando a serenidade com que enfrentou as ameaças, sua disposição em seguir o exemplo de Cristo até o fim e a maneira como sua morte se transformou em vitória espiritual. A partir daqui, mergulharemos nos momentos que antecederam sua prisão, nos diálogos que revelam sua firmeza e na cena impressionante em que ele preferiu o fogo a negar o nome de seu Senhor. A narrativa do martírio de Policarpo é uma das mais preciosas heranças da Igreja Antiga, não apenas pela riqueza de detalhes preservados, mas pelo impacto espiritual que transmitiu aos cristãos de todas as épocas. Quando a perseguição em Esmirna se intensificou, vários irmãos foram levados diante das autoridades e alguns enfrentaram a morte com bravura. O testemunho desses mártires inflamava ainda mais a comunidade, e os pagãos se enchiam de ódio contra aqueles que se recusavam a dobrar os joelhos diante de César. O nome de Policarpo começou a ser mencionado como alvo principal, e as multidões exigiam que ele fosse capturado. Diante disso, os irmãos que o amavam insistiram para que se retirasse temporariamente para um local mais seguro. Policarpo, já idoso, não tinha apego à vida, mas obedeceu por causa da insistência da igreja, não por medo da morte, mas para preservar sua responsabilidade pastoral. Ele se refugiou em uma pequena casa nos arredores, onde passava longas horas em oração, intercedendo pelos fiéis, pelas igrejas vizinhas e até mesmo pelos inimigos que o perseguiam. Os relatos afirmam que Policarpo teve visões proféticas nesses dias de retiro, indicando que seria martirizado pelo fogo. Ao despertar de uma dessas orações, declarou aos que estavam com ele: "É necessário que eu seja queimado vivo." Essa convicção não era fruto de desespero, mas da confiança absoluta em que sua vida estava nas mãos do Senhor. Entretanto, as autoridades não desistiram até encontrá-lo. Através da denúncia de alguns servos capturados, descobriram o local onde o bispo estava escondido. Quando os soldados chegaram à casa, Policarpo não fugiu. Ao contrário, desceu para encontrá-los com serenidade. Ordenou que lhes fosse servido alimento e bebida, pedindo apenas 1 hora de oração antes de acompanhá-los. Os soldados ficaram impressionados com sua dignidade, muitos deles sentindo compaixão por levar um homem tão piedoso à morte. Conduzido à presença do procônsul, Policarpo foi tratado com uma mistura de respeito e pressão. O magistrado romano, consciente da idade avançada do bispo, tentou convencê-lo a salvar-se. "Respeita a tua velhice", dizia ele. "Jura pelo gênio de César. Arrepende-te e dirás: fora com os ateus."
Naquele tempo, os romanos chamavam os cristãos de ateus porque rejeitavam todos os deuses. Policarpo, então, com coragem, olhou para a multidão pagã que o cercava e com um gesto da mão declarou: "Fora com os ateus." Mas quando lhe exigiram que amaldiçoasse a Cristo para salvar sua vida, sua resposta ecoou como uma das mais célebres confissões de fidelidade de toda a história da Igreja. Há 86 anos o sirvo e ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Essa frase atravessou os séculos, gravada como um hino de lealdade e amor ao Senhor. O procônsul, irritado com sua firmeza, tentou novamente persuadi-lo, ameaçando-o com as feras e depois com o fogo. Mas Policarpo respondeu que o fogo que o consumiria durava apenas um momento, enquanto o fogo eterno aguardava os ímpios que rejeitam a Cristo. Diante da recusa inquebrantável, a sentença foi decretada. Policarpo seria queimado vivo diante do povo. A notícia espalhou-se rapidamente e uma grande multidão se reuniu no estádio de Esmirna para assistir ao espetáculo. Cristãos e pagãos se aglomeraram, cada um com sentimentos diferentes, uns prontos para zombar, outros cheios de dor, outros ainda fortalecidos pelo testemunho que veriam. Ao entrar no estádio, Policarpo permaneceu tranquilo, como alguém que ia não para a derrota, mas para o triunfo. Os soldados o levaram ao centro e então foi preparado o madeiro para a execução. Normalmente, os condenados eram pregados na estaca para que não escapassem das chamas. Contudo, Policarpo afirmou que não era necessário pregá-lo, pois aquele que lhe daria forças para enfrentar o fogo também o sustentaria para permanecer firme sem resistir. Com isso, amarraram-no apenas com cordas. Antes que o fogo fosse aceso, Policarpo elevou uma oração de gratidão. Louvou a Deus por tê-lo considerado digno de compartilhar o cálice de Cristo e por ser contado entre os mártires. Sua oração transbordava paz e confiança, como quem não via o martírio como derrota, mas como vitória. Quando os soldados acenderam as chamas, algo extraordinário aconteceu. Os relatos testemunham que o fogo tomou a forma de um arco ao redor de seu corpo, como se o vento fizesse uma muralha de fogo que não o consumia imediatamente. O corpo do ancião parecia reluzir como ouro sendo refinado, e seu semblante transmitia serenidade, como se estivesse em adoração. Diante da dificuldade em queimá-lo, um soldado foi enviado para atravessá-lo com uma espada, e então seu sangue jorrou, apagando parte das chamas. O povo ficou atônito diante daquele espetáculo, percebendo que havia algo sobrenatural na morte daquele homem. Os cristãos presentes recolheram com reverência os restos mortais de seu pastor, não como quem cultua relíquias, mas como quem honra o testemunho de alguém que foi fiel até o fim. Para eles, Policarpo não havia sido derrotado pelo fogo, mas coroado pela vitória da fé. Sua morte tornou-se fonte de encorajamento para gerações, e sua história se espalhou rapidamente por toda a cristandade. O martírio de Policarpo não foi apenas um evento isolado de coragem individual. Ele representava a continuidade da fidelidade apostólica, o selo final de uma vida dedicada à verdade do Evangelho. Aquele ancião que havia aprendido de João, o discípulo amado, encerrou sua caminhada imitando o Senhor até as últimas consequências. Seu sangue regou a semente da igreja em Esmirna e além, tornando-se um símbolo de que Cristo permanece com seus servos em meio às chamas da perseguição. O martírio de Policarpo marcou um divisor de águas, não apenas para a comunidade cristã de Esmirna, mas para toda a igreja espalhada pelo império. Sua morte não foi apenas registrada como um ato isolado de bravura, mas como uma narrativa cuidadosamente preservada, destinada a edificar e fortalecer os irmãos em Cristo. A carta enviada pelos cristãos de Esmirna à igreja de Filomélio
É considerada o primeiro relato detalhado de um martírio cristão, servindo como modelo de literatura edificante para as gerações posteriores. Esse documento, conhecido como o Martírio de Policarpo, não buscava exaltar um homem em detrimento da glória de Deus, mas mostrar como Cristo sustentava seus servos até o fim. O texto descreve Policarpo não como um herói humano, mas como um verdadeiro discípulo de Cristo, alguém que seguiu os passos do Senhor em obediência e entrega total. É importante perceber que para os primeiros cristãos, o martírio não era interpretado como tragédia, mas como vitória espiritual. Eles viam nesses testemunhos a confirmação das palavras de Jesus: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Dessa forma, a morte de Policarpo foi entendida como cumprimento de sua fé, um selo final da aliança que havia feito com Cristo. Ele não buscou a morte de maneira temerária, mas quando ela veio, a abraçou com serenidade, como quem entrega a vida ao Senhor. O impacto dessa visão moldou toda a espiritualidade da Igreja Antiga. Ao mesmo tempo, a memória de Policarpo serviu como escudo contra as heresias que ameaçavam corromper a fé cristã. Ele havia sido firme contra os gnósticos e outros grupos que distorciam a verdade do Evangelho. Sua vida e morte se tornaram um argumento vivo de que a fé recebida dos apóstolos era digna de ser preservada até as últimas consequências. Os cristãos que sobreviveram à perseguição em Esmirna viram no sacrifício de seu bispo um chamado à perseverança. As cartas que circularam depois de sua morte espalharam a notícia por toda a Ásia Menor, alcançando inclusive igrejas distantes. Assim, Policarpo passou a ser lembrado como exemplo não apenas local, mas universal. Ele se tornou um símbolo do bispo fiel, que apacenta seu rebanho até o fim e não abandona a verdade diante das pressões do mundo. Essa fama ecoou em gerações futuras. Irineu de Lyon, que em sua juventude havia sido instruído por Policarpo, tornou-se um dos principais defensores da fé contra as heresias gnósticas. Ele citava a autoridade de seu mestre como prova da continuidade apostólica. Irineu afirmava que ainda podia recordar-se das palavras de Policarpo, de como falava das conversas que tivera com João e outros discípulos do Senhor, e de como sempre transmitia a fé sem adulteração. Assim, a memória de Policarpo não permaneceu restrita a Esmirna, mas se tornou pedra fundamental na defesa da ortodoxia cristã. Com isso, vemos que o testemunho de Policarpo não se limitou ao seu martírio, mas se prolongou através de seus discípulos e da tradição da Igreja. Ele é considerado um dos chamados pais apostólicos, aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos e transmitiram a fé às gerações seguintes. Esse título reforça sua importância na preservação do cristianismo primitivo. Outro aspecto marcante é como sua história revela a tensão entre a Igreja e o Império. Enquanto Roma buscava uniformidade religiosa através do culto ao imperador, Policarpo representava uma resistência inquebrantável, afirmando que somente Cristo é Senhor. Essa declaração, que hoje pode parecer simples, naquele tempo tinha implicações políticas e sociais profundas. Chamar Jesus de Quírios era negar esse título ao imperador, e isso bastava para ser acusado de traição. Ao enfrentar a fogueira sem recuar, Policarpo declarou de forma prática e pública que sua lealdade estava acima de qualquer poder terreno. Esse gesto não passou despercebido. Para os cristãos, tornou-se símbolo de fidelidade. Para os romanos, foi uma afronta. Para a história, um testemunho eterno. As gerações posteriores continuaram a celebrar a memória de Policarpo em datas específicas. Seu martírio passou a ser lembrado anualmente, não como culto a um homem, mas como gratidão a Deus por tê-lo sustentado.
Esses memoriais eram ocasiões para fortalecer a fé e preparar os fiéis para possíveis perseguições. O nome de Policarpo tornou-se sinônimo de coragem, pureza e perseverança. Policarpo era, portanto, uma ponte entre o testemunho dos apóstolos e a igreja posterior, e seu martírio foi visto como selo divino dessa continuidade. Sua oração antes da morte também merece destaque. Ao agradecer por ser considerado digno de sofrer pelo nome de Cristo, ele expressou a visão cristã do martírio como privilégio. Essa compreensão transformava o medo da morte em esperança de vida eterna. Policarpo não via o fogo como destruição, mas como passagem para a glória. Assim, sua atitude inspirava outros cristãos a encararem o sofrimento não como derrota, mas como vitória. Esse entendimento moldou a espiritualidade de inúmeros mártires posteriores, que, lembrando de Policarpo, encontraram forças para enfrentar seus próprios julgamentos. O relato de sua morte circulou como verdadeira literatura de edificação, sendo lido nas assembleias cristãs. Não era apenas história, mas ensino. Cada detalhe apontava para Cristo, mostrando como ele se manifestava em seus servos. O fogo que não consumia imediatamente, a coragem diante das ameaças, a serenidade em oração, tudo isso era interpretado como sinais da presença de Deus. O sangue que apagou parte das chamas era visto como metáfora do triunfo da vida sobre a morte. Policarpo, portanto, não morreu como vítima, mas como testemunha, cumprindo o significado da palavra mártir. Essa compreensão atravessou séculos, chegando até nós como exemplo perene de fidelidade. A vida e o martírio de Policarpo não podem ser compreendidos apenas como episódios isolados de uma biografia, mas devem ser vistos dentro do contexto mais amplo da Igreja do século II. Esse período foi marcado por desafios enormes. De um lado, a perseguição externa do Império Romano que tentava silenciar a nova fé. De outro, a ameaça interna de heresias que buscavam corromper a pureza do Evangelho. Policarpo, com sua vida longa e seu testemunho fiel, representou uma rocha firme contra ambos os perigos. Ele se tornou uma figura de referência porque carregava consigo a autoridade da tradição apostólica. Sua ligação direta com João, o apóstolo, fazia dele uma testemunha confiável da mensagem de Cristo. E isso era fundamental em um tempo no qual circulavam muitas versões adulteradas da fé. Os gnósticos, por exemplo, afirmavam possuir um conhecimento secreto superior ao evangelho transmitido pelos apóstolos. Contra essas falsas doutrinas, a presença de homens como Policarpo era um antídoto vivo. Não apenas suas cartas, mas seu próprio exemplo reforçavam a simplicidade e a integridade do Evangelho. Ao mesmo tempo, seu martírio diante das autoridades romanas provava que a fé cristã não era mera filosofia ou tradição humana, mas convicção inabalável sustentada pelo Espírito de Deus. O contraste entre a serenidade de Policarpo e a violência de seus acusadores deixou uma marca profunda na memória coletiva. O que o Império pretendia usar como demonstração de força acabou se transformando em instrumento de edificação para os cristãos. Isso se repetiria muitas vezes ao longo da história. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia, fortalecida pelo sangue dos mártires. Policarpo, nesse sentido, é um exemplo clássico da frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é semente da igreja. Em Esmirna, após sua morte, os cristãos guardaram sua memória com reverência. Eles se reuniam anualmente para recordar o dia de seu martírio, não como um culto à sua pessoa, mas como celebração da fidelidade de Deus. Nessas reuniões, sua história era recontada para as novas gerações,
de modo que mesmo aqueles que não o conheceram pessoalmente pudessem ser inspirados por sua coragem. Esse costume ajudou a formar uma consciência histórica dentro da igreja, onde a memória dos mártires servia como guia espiritual. Mais do que isso, Policarpo se tornou um símbolo universal de perseverança. Sua resposta ao procônsul, afirmando não poder negar a Cristo após 86 anos de fidelidade, era repetida como um hino de lealdade. Essa frase ecoou nas catacumbas, nos campos de perseguição, nas celas dos prisioneiros, servindo como fonte de encorajamento para inúmeros cristãos anônimos que enfrentaram dilemas semelhantes. Ele se tornara não apenas bispo de Esmirna, mas um pastor espiritual de toda a igreja. Os discípulos de Policarpo desempenharam papel crucial em transmitir sua memória. Irineu de Lyon, talvez o mais conhecido entre eles, utilizou sua autoridade como discípulo de um pai apostólico para combater o gnosticismo na Gália. Ao escrever sua obra Contra as Heresias, Irineu recorreu às lembranças de Policarpo como prova de que a fé recebida era a mesma ensinada pelos apóstolos. Essa linha direta de testemunho se tornou um dos pilares da chamada sucessão apostólica, a ideia de que a verdadeira igreja era aquela que preservava fielmente o ensino dos apóstolos através de seus discípulos e sucessores. Nesse sentido, Policarpo foi mais do que mártir. Foi elo essencial na corrente de transmissão da fé. Seu martírio também revelou como o Espírito Santo agia poderosamente em momentos de maior prova. O fato de ele não ter sido consumido imediatamente pelo fogo foi interpretado pelos cristãos como sinal visível da presença de Deus. Mesmo os detalhes de sua oração e sua calma diante da morte eram vistos como testemunho sobrenatural. Para os pagãos, o espetáculo talvez tenha sido incompreensível, mas para os cristãos se tornou revelação clara de que Cristo nunca abandona os seus. Essa percepção moldou a espiritualidade da igreja, que passou a enxergar o martírio como participação no sofrimento e na vitória de Cristo. A serenidade de Policarpo contrastava radicalmente com a lógica romana. O império baseava seu poder na intimidação, usando a violência como instrumento de controle. No entanto, diante de um ancião que enfrentava a morte sem temor, o poder de Roma revelava-se frágil. A coragem dos mártires mostrava que havia uma força maior do que as espadas e o fogo. A fé em Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado. Esse paradoxo minava a autoridade moral do império e, com o tempo, contribuiu para a expansão do cristianismo. Além de sua importância histórica, o exemplo de Policarpo oferece lições práticas que permanecem atuais. Ele nos ensina que a fidelidade não é construída de repente, mas ao longo de toda uma vida. Ao dizer que servira a Cristo por 86 anos, ele mostrava que sua perseverança era fruto de uma caminhada contínua. O martírio não foi improviso, mas resultado de décadas de disciplina espiritual, oração e obediência. Isso nos lembra que a firmeza diante das grandes provas nasce da fidelidade nas pequenas coisas do dia a dia. Outra lição é a centralidade da palavra de Deus. Em sua carta aos Filipenses, Policarpo cita constantemente as Escrituras, demonstrando como sua mente estava saturada pelo Evangelho. Essa prática o preparou para enfrentar os argumentos dos hereges e as pressões das autoridades. Ele não baseava sua fé em emoções passageiras, mas na verdade imutável da palavra. É esse enraizamento que permitiu sua confissão diante da fogueira. Além disso, sua vida mostra o equilíbrio entre amor pastoral e coragem profética. Policarpo era conhecido por sua bondade e generosidade, mas também por sua firmeza doutrinária. Ele acolhia os necessitados, mas não cedia às heresias. Era humilde no trato,
mas intransigente na defesa da verdade. Esse equilíbrio é raro, mas fundamental para líderes cristãos em qualquer tempo. Sua postura nos lembra que amor e verdade não são opostos, mas complementares. Finalmente, sua história ressalta a esperança da ressurreição. Policarpo não temia o fogo porque cria no Cristo que venceu a morte. Sua confiança não estava em livramento terreno, mas na promessa eterna. Essa esperança transformou o estádio de Esmirna em palco de vitória. Onde os romanos viam derrota, os cristãos viam triunfo. Essa perspectiva continua a inspirar a igreja, lembrando-nos que a vida não termina na sepultura, mas se prolonga na glória eterna. O testemunho de Policarpo atravessou séculos, porque não se limitou ao seu próprio tempo, mas ofereceu uma lição perene sobre a natureza da fé cristã. A coragem que demonstrou diante da fogueira não nasceu em um momento isolado, mas foi fruto de uma vida inteira de devoção. Ele já havia passado mais de 8 décadas servindo a Cristo, e isso significa que sua fidelidade foi construída diariamente em escolhas pequenas e constantes que moldaram seu caráter. Essa dimensão da perseverança cotidiana é muitas vezes esquecida quando se fala em mártires. Tendemos a ver apenas o momento final, mas não percebemos a longa preparação que o antecede. Policarpo não improvisou sua fidelidade diante do procônsul. Ele apenas colheu o fruto de uma vida inteira enraizada em Cristo. Esse ponto é fundamental porque revela que a coragem diante da morte não é dom reservado a poucos, mas graça disponível a todos que permanecem firmes em Cristo diariamente. É a soma dos dias de oração, leitura da palavra, serviço e renúncia que prepara o coração para suportar a prova máxima. Sua vida, portanto, ensina que o martírio é a coroação de uma caminhada de discipulado constante. Outro aspecto que merece destaque é o papel que Policarpo exerceu na defesa da fé contra heresias. Durante o século II, muitas correntes gnósticas ameaçavam desviar os cristãos da verdade. Essas correntes ensinavam que a salvação dependia de um conhecimento secreto, acessível apenas a poucos iniciados, e desprezavam a realidade da encarnação de Cristo, afirmando que o Filho de Deus não poderia ter vindo em carne verdadeira. Contra tais ideias, Policarpo se posicionou firmemente, defendendo a fé recebida dos apóstolos. Uma tradição relata que, ao encontrar o herege Marcião, que negava a autoridade do Antigo Testamento e distorcia os ensinamentos de Paulo, Policarpo teria se recusado a cumprimentá-lo, chamando-o de primogênito de Satanás. Essa resposta pode soar dura para os ouvidos modernos, mas revela o zelo ardente que ele tinha pela pureza da fé. Para Policarpo, qualquer ensinamento que negasse a encarnação de Cristo ou adulterasse a mensagem apostólica era um perigo mortal para a igreja. Sua firmeza não era movida por ódio pessoal, mas por amor ao Evangelho e ao rebanho. Essa postura intransigente contra a heresia era equilibrada por sua compaixão pastoral pelos fiéis. Ele sabia distinguir entre os enganadores conscientes e as ovelhas confusas. Para estas oferecia paciência, ensino e cuidado. Assim, sua vida unia firmeza doutrinária e ternura pastoral, uma combinação rara e necessária. Sua autoridade vinha justamente desse equilíbrio. Não era apenas um teólogo, mas um pastor que vivia o que pregava. A igreja de Esmirna prosperou sob sua liderança porque encontrou nele tanto guia quanto exemplo. Esse zelo pela fé autêntica foi transmitido a seus discípulos, especialmente a Irineu de Lyon. Por meio dele, a herança de Policarpo alcançou o Ocidente, fortalecendo as comunidades cristãs da Gália. Assim, a influência do bispo de Esmirna ultrapassou fronteiras geográficas e culturais, mostrando que a fidelidade a Cristo não conhece barreiras. A morte de Policarpo também revelou o contraste entre o poder humano e o poder divino.
O Império Romano acreditava que podia subjugar os cristãos pelo medo, mas diante de um ancião que enfrentava as chamas com serenidade, seu poder se revelava vazio. Policarpo demonstrou que a verdadeira autoridade não está na espada ou no fogo, mas na convicção inabalável de que Jesus Cristo é Senhor. Esse testemunho desarmava espiritualmente os perseguidores e fortalecia os fiéis. Não é à toa que muitos pagãos se converteram ao ver a coragem dos mártires. O martírio, em vez de destruir a igreja, contribuía para a sua expansão. O sangue derramado no estádio de Esmirna se tornou semente de novos cristãos que desejavam conhecer o Deus pelo qual Policarpo entregara sua vida. Outro ponto significativo é a forma como os cristãos interpretaram o fogo que envolveu Policarpo sem consumi-lo imediatamente. Para eles, aquilo era sinal da presença de Deus, lembrança do episódio bíblico dos 3 jovens lançados na fornalha da Babilônia. Assim como o Filho de Deus esteve com eles no fogo, também estava com Policarpo. Esse paralelo reforçava a convicção de que o Senhor não abandona seus servos em meio à provação. Essa percepção alimentava a esperança e a coragem da comunidade cristã. Policarpo não era visto como derrotado, mas como vencedor, alguém que havia recebido a coroa da vida prometida por Cristo em Apocalipse. Sua memória passou a ser celebrada anualmente, não como culto a um homem, mas como louvor ao Deus que sustenta seus servos até o fim. Com o tempo, Policarpo se tornou símbolo de continuidade apostólica. Ele representava a ponte entre o testemunho dos apóstolos e a vida da igreja posterior. Essa consciência era vital em uma época em que muitos tentavam adulterar o evangelho. Ao lembrar-se de Policarpo, os cristãos recordavam que sua fé não era uma invenção nova, mas a mesma mensagem transmitida por João e pelos demais discípulos do Senhor. Assim, sua figura se tornou um marco de autenticidade. Sua vida e morte ensinavam que a verdadeira igreja era aquela que permanecia fiel à tradição recebida. Além disso, Policarpo demonstrou que a fidelidade não está condicionada às circunstâncias externas. Mesmo idoso, mesmo sob pressão, mesmo diante da morte, ele permaneceu inabalável. Essa constância é uma lição preciosa para todas as gerações. O mundo muda, as perseguições assumem novas formas, mas a chamada de Cristo permanece a mesma: ser fiel até a morte. Policarpo respondeu a esse chamado com a própria vida e, por isso, se tornou modelo de perseverança. Seu exemplo continua a inspirar cristãos perseguidos em diferentes partes do mundo. Ainda hoje, muitos enfrentam prisões, torturas e mortes por se recusarem a negar a Cristo. Para eles, a memória de Policarpo não é apenas história antiga, mas realidade viva que os fortalece. Ele prova que é possível permanecer firme, porque Cristo sustenta os seus em qualquer época e lugar. Dessa forma, a história do bispo de Esmirna não pertence apenas ao passado, mas também ao presente e ao futuro da igreja. Ao analisarmos a vida e a morte de Policarpo, percebemos que sua importância vai além do registro histórico, alcançando o campo espiritual e simbólico. Ele se tornou uma ponte entre a era apostólica e a consolidação da igreja como comunidade de fé espalhada pelo império. Sua autoridade não vinha de cargos políticos ou de poder humano, mas da experiência de ter recebido a tradição diretamente dos apóstolos e de ter vivido de forma íntegra aquilo que ensinava. Esse aspecto é crucial, pois no século II muitos questionavam a legitimidade do cristianismo, enquanto filósofos pagãos acusavam os cristãos de superstição e ignorância. Líderes hereges tentavam se apresentar como intérpretes mais profundos da fé. Nesse contexto, a figura de Policarpo era a resposta viva.
Ele carregava consigo a memória do apóstolo João e a transmitia sem distorções. Isso tornava impossível ignorar sua voz. Quando ele falava não como especulador, mas como testemunha. Por isso sua carta aos Filipenses, ainda preservada, é tão valiosa. Nela vemos ecos das epístolas apostólicas, palavras carregadas de simplicidade, mas repletas de autoridade espiritual. Essa simplicidade era a marca de sua vida. Policarpo não buscava honras, não desejava destaque, não procurava a glória dos homens. Sua grandeza estava justamente na humildade com que servia. Ele era um bispo que cuidava das necessidades práticas de sua comunidade, que intercedia incessantemente em oração, que acolhia viajantes cristãos e socorria os aflitos. Esse cuidado pastoral fez com que o povo o amasse profundamente. Quando foi preso, os irmãos choraram não apenas por perder um líder, mas por verem arrancado deles um verdadeiro pai espiritual. Esse amor explica por que muitos cristãos tentaram convencê-lo a fugir até o último momento. Contudo, Policarpo compreendia que sua hora havia chegado e que sua morte serviria de testemunho para gerações. Sua entrega não foi imprudência, mas obediência. Ele sabia que sua fidelidade final teria um impacto maior do que sua vida prolongada. O que aconteceu no estádio de Esmirna não foi, portanto, tragédia, mas coroação. A imagem dele amarrado, erguendo os olhos ao céu e orando antes de as chamas o cercarem, tornou-se uma das mais poderosas da história da Igreja. O fogo que não o consumiu imediatamente foi interpretado como sinal do cuidado divino, lembrando aos cristãos que mesmo nas chamas a presença de Cristo é real. Essa cena foi recontada inúmeras vezes, passando de geração em geração até tornar-se símbolo de perseverança. O martírio de Policarpo também revela algo sobre a espiritualidade do sofrimento cristão. Diferente da visão pagã, que via a morte como derrota ou destino cruel, os cristãos a entendiam como passagem para a vida eterna. Policarpo sabia que a fogueira podia consumir seu corpo, mas não podia apagar sua esperança. Ele não encarava a morte como fim, mas como início da vitória. Sua oração final transbordava gratidão, não desespero. Isso transformava o sentido da execução. O estádio que deveria ser palco de humilhação se converteu em templo de glória. Os inimigos queriam calar sua voz, mas sua morte falou mais alto do que qualquer sermão. O que o império tentou destruir tornou-se testemunho imortal. Após sua morte, os cristãos recolheram seus restos mortais e os guardaram com reverência. Eles não veneravam suas relíquias como objeto mágico, mas viam nelas símbolo de sua fidelidade. Nos aniversários de seu martírio, reuniam-se para celebrar, lendo novamente a carta que narrava os acontecimentos. Esse costume alimentava a fé e fortalecia a comunhão entre os irmãos. A memória de Policarpo se tornou parte da identidade da Igreja de Esmirna. Além disso, sua figura inspirou outras comunidades. Ao ouvirem sua história, cristãos em diferentes regiões eram encorajados a permanecer firmes diante das perseguições. Essa circulação de testemunhos criou uma rede de solidariedade espiritual entre as igrejas. Quando um cristão sofria em uma cidade, outros se lembravam de Policarpo e encontravam ânimo para perseverar. Assim, sua vida produziu frutos muito além de sua localidade. É interessante notar que Policarpo também representava a continuidade do Apocalipse, onde Jesus havia dito à igreja de Esmirna: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Essa promessa se cumpriu literalmente nele. Ao ser queimado vivo, Policarpo recebeu a coroa que Cristo havia prometido. Esse fato era visto pelos irmãos como sinal de que a palavra do Senhor jamais falha. A fé deles não estava baseada em teorias, mas em eventos concretos.
Policarpo se tornou prova viva da fidelidade de Deus. Outro ponto a destacar é como sua postura diante do procônsul ensinou sobre a verdadeira liberdade. Enquanto os romanos acreditavam que ele estava sujeito ao poder do Estado, Policarpo mostrou que era livre em Cristo. Nenhuma ameaça podia dobrá-lo, porque seu coração não pertencia a César, mas ao Rei dos Reis. Essa liberdade interior desconcertava os perseguidores, pois revelava que a força do império tinha limites. A espada podia matar o corpo, mas não podia vencer a alma de um cristão. Essa lição foi transmitida a inúmeros outros mártires que viriam depois. Policarpo se tornou símbolo de que a verdadeira liberdade não está em evitar a dor, mas em permanecer fiel à verdade, custe o que custar. Sua firmeza também foi exemplo de liderança cristã. Ele não ordenou aos outros que fossem corajosos sem primeiro viver isso em si mesmo. Como pastor, foi à frente do rebanho, mostrando o caminho. Sua morte não foi apenas pessoal, mas pastoral. Ele morreu como exemplo para suas ovelhas. Essa coerência entre palavras e atos é o que deu tanta autoridade ao seu testemunho. Ele não foi líder de conveniência, mas de convicção. Essa coerência é uma das maiores marcas de sua vida. Por isso, Policarpo continua sendo lembrado como herói da fé. Não por ter buscado grandeza, mas por ter vivido com humildade, servindo a Cristo até o fim. Sua vida mostra que o verdadeiro poder não está em governar impérios, mas em permanecer fiel ao Evangelho. O Império Romano, com toda a sua glória, caiu. Mas o testemunho de Policarpo permanece vivo. Sua chama não se apagou, mas continua iluminando corações até hoje. Ao estudarmos a vida de Policarpo, é impossível não reconhecer a profundidade espiritual de um homem que viveu para Cristo em cada detalhe. Sua importância não está apenas no martírio em si, mas em todo o conjunto de sua trajetória, marcada por coerência, firmeza e amor pastoral. A igreja primitiva encontrava em figuras como ele um modelo concreto de discipulado, diferente das filosofias abstratas que circulavam no mundo greco-romano. Enquanto muitos buscavam verdades ocultas em sistemas complexos, Policarpo apontava para a simplicidade da fé em Jesus, encarnada em uma vida santa e em um coração obediente. Ele lembrava a todos que o Evangelho não era apenas teoria, mas vida real, capaz de transformar homens e mulheres comuns em testemunhas do reino de Deus. Esse caráter prático da fé de Policarpo se revelava em sua liderança. Como bispo de Esmirna, não se limitava a discursos, mas vivia o exemplo. Os registros mostram que sua casa era aberta, sua mesa era partilhada, sua vida estava a serviço do rebanho. Ele entendia que ser líder não era exercer domínio, mas servir como Cristo serviu. Essa visão de liderança cristã contrastava com os modelos políticos e militares do império, baseados no poder e na força. Policarpo ensinava que a verdadeira autoridade nasce do serviço e da fidelidade. Sua própria morte confirmou essa visão. Ele não morreu como Senhor, mas como servo fiel que entrega sua vida em amor. Esse aspecto nos lembra das palavras de Jesus: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Policarpo foi literal cumprimento dessa verdade. O impacto de sua vida se estendeu também no campo da doutrina. Ao confrontar os gnósticos, ele não apenas defendeu ideias, mas protegeu as ovelhas da confusão espiritual. Muitos eram atraídos pelas promessas de um conhecimento mais elevado, mas Policarpo apontava para a suficiência do Evangelho. Ele insistia que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, e que essa verdade era fundamento inabalável da fé. Sua clareza era vital em uma época de tantas vozes concorrentes. Ele não buscava impressionar pela retórica, mas pela fidelidade à mensagem recebida dos apóstolos. Essa fidelidade se refletia em sua carta aos Filipenses, onde cita repetidamente as Escrituras.
Ali vemos como sua mente estava encharcada da palavra de Deus, mostrando que seu alicerce era sólido. Essa mesma fidelidade o sustentou diante do procônsul. Quando lhe pediram que negasse a Cristo, sua resposta não foi resultado de coragem momentânea, mas de uma vida inteira fundamentada nas Escrituras. Isso nos ensina que a preparação para as grandes provas se dá na prática diária da fé. Policarpo também nos ensina sobre a visão cristã da velhice. Em uma cultura que muitas vezes idolatra a juventude e despreza os idosos, sua vida mostra que a maturidade é tesouro. Ele serviu a Cristo por 86 anos, acumulando sabedoria, firmeza e experiência espiritual. Sua idade avançada não o tornou frágil, mas forte em convicção. Quando o procônsul apelou para que ele respeitasse sua velhice e cedesse, Policarpo mostrou que o verdadeiro respeito à velhice era permanecer fiel ao Senhor até o fim. Sua resposta permanece como testemunho de que a fidelidade não se aposenta. Cada estação da vida pode ser instrumento de Deus, e a velhice, longe de ser perda, é coroamento de uma caminhada de fé. O martírio de Policarpo também nos oferece uma visão profunda do poder da oração. Antes de ser levado ao estádio, ele pediu 1 hora para orar, e nessa oração se fortaleceu. Os soldados que o prenderam ficaram impressionados com sua serenidade. Esse detalhe mostra que sua força não vinha de si mesmo, mas da comunhão constante com o Senhor. A oração era sua respiração espiritual, a fonte de sua paz. No momento da fogueira, sua última atitude foi novamente orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de ser contado entre os mártires. Isso revela a centralidade da oração em toda a sua vida. Não era prática ocasional, mas estilo de vida. Ele enfrentou a morte da mesma forma como vivera, em oração. Esse exemplo ensina que a oração não é fuga da realidade, mas fonte de coragem para enfrentá-la. O relato do fogo que não o consumia imediatamente tornou-se símbolo da presença de Deus no sofrimento. Para os cristãos, foi sinal de que Cristo estava ao lado de Policarpo, assim como estivera com os 3 jovens na fornalha babilônica. Essa interpretação não era apenas conforto emocional, mas convicção de fé. Deus permanece com seus filhos, mesmo nas chamas. Esse testemunho alimentou a esperança de muitos que enfrentaram perseguições posteriores. Eles sabiam que mesmo que o corpo fosse queimado, a alma estava segura em Cristo. Essa convicção transformava o medo em coragem, a dor em triunfo. O impacto do martírio de Policarpo foi duradouro. Sua memória era celebrada todos os anos e sua história circulava por diversas comunidades. Ele se tornou exemplo universal, não apenas local. Seu nome era pronunciado com reverência em lugares distantes, como Roma e Lyon, mostrando a força de seu testemunho. Em Lyon, Irineu usou a lembrança de seu mestre para fortalecer os cristãos da Gália. Dessa forma, a vida de Policarpo cruzou fronteiras, unindo o Oriente e Ocidente. Ele se tornou elo que lembrava a todos que a fé era uma só, transmitida dos apóstolos aos discípulos e preservada pelos mártires. Ao contemplarmos sua vida hoje, percebemos que seu exemplo continua atual. O mundo moderno ainda apresenta ídolos que exigem adoração, sucesso, poder, prazer e ideologias. Cada cristão é tentado a queimar incenso diante de césares contemporâneos. Nesse contexto, a voz de Policarpo ressoa: como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Essa pergunta ecoa como desafio a todo discípulo de Cristo. Ser fiel até a morte significa resistir a qualquer forma de idolatria, mesmo que isso custe reputação, conforto ou vida. A coragem de Policarpo nos inspira a viver com integridade em tempos difíceis. Seu legado não é apenas história antiga, mas chamado presente. Ele nos lembra que a vitória não está em escapar das provas, mas em permanecer firmes nelas.
Assim, sua vida e sua morte continuam a iluminar a igreja como chama que nenhuma perseguição pode apagar. O testemunho de Policarpo não pode ser compreendido apenas como um ato de coragem individual, mas como parte de um movimento maior do Espírito Santo que sustentava a igreja primitiva em meio às perseguições. Quando olhamos para sua história, vemos o cumprimento literal das palavras de Cristo em Mateus 10. Quando o Senhor disse que seus discípulos seriam entregues às autoridades e odiados por causa do seu nome, mas que não deveriam temer, pois o Espírito lhes daria palavras e coragem. Policarpo foi exemplo desse cumprimento. Diante do procônsul, ele não precisou inventar um discurso, apenas testemunhou aquilo que sua vida inteira já havia revelado: fidelidade inabalável a Jesus. Essa coerência é uma das marcas mais fortes de seu legado. Ele não viveu de maneira relaxada para depois buscar coragem no último instante. Pelo contrário, cada dia de sua longa vida foi preparação para aquele momento final. Assim, sua morte não foi exceção, mas culminação de sua caminhada com Cristo. Isso nos mostra que a fidelidade não nasce de improviso, mas é fruto de constância. Outro ponto notável é como Policarpo serviu como exemplo de liderança humilde e firme ao mesmo tempo. Sua figura mostra que a verdadeira liderança cristã não se apoia em manipulação, imposição ou status, mas na autoridade de uma vida íntegra. Ele liderava servindo, exortava vivendo o que pregava e enfrentava as lutas com o rebanho. Quando chegou a hora de morrer, não fugiu, mas assumiu sua responsabilidade diante da igreja e do mundo. Essa postura contrastava fortemente com a lógica dos líderes romanos, que mantinham sua autoridade pelo medo e pela violência. Policarpo liderava pelo amor e pelo exemplo, e esse tipo de liderança não podia ser destruído pelo fogo. Essa diferença ajudou a espalhar o cristianismo, porque os povos viam no bispo de Esmirna um tipo de autoridade que não se encontrava em mais lugar nenhum, alguém que não buscava dominar, mas servir até o fim. Sua vida também nos ensina que a fidelidade a Cristo frequentemente exige resistência contra as pressões culturais. Naquele tempo, o culto ao imperador não era apenas uma questão religiosa, mas política e social. Negar-se a oferecer incenso significava romper com a identidade cívica do império. Para muitos, parecia loucura arriscar a vida por se recusar a um gesto aparentemente tão simples. Mas, para Policarpo, esse ato tinha significado espiritual profundo. Adorar César era trair a Cristo. Essa convicção revela que a fé cristã não se negocia. A lealdade a Jesus é absoluta e não admite rivais. Hoje, em meio a pressões diferentes, essa lição permanece viva. Ainda somos tentados a queimar incenso a outros senhores, ao poder, ao dinheiro, à aprovação social. Mas o exemplo de Policarpo nos lembra que apenas Cristo é digno de adoração. Sua resposta firme ecoa como alerta. A fidelidade não se mede em palavras, mas em escolhas concretas. O modo como os cristãos preservaram sua memória também é significativo. O martírio de Policarpo, escrito logo após sua morte, não foi apenas registro histórico, mas carta pastoral destinada a encorajar outras igrejas. Ele era lido em assembleias, quase como extensão das Escrituras, porque seu conteúdo transmitia fé, esperança e coragem. Isso mostra que a igreja primitiva via o testemunho dos mártires como parte de sua formação espiritual. Eles não eram lembrados para exaltação pessoal, mas como espelhos de Cristo. Assim, Policarpo se tornou um exemplo pedagógico, um ensino vivo sobre como perseverar até o fim. Sua memória, portanto, tinha função litúrgica e pastoral, alimentando a fé do povo de Deus. Outro ponto fascinante é a maneira como sua vida conecta a igreja de Esmirna às palavras do Apocalipse.
Quando João escreveu a carta àquela comunidade, registrou a mensagem de Cristo: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Anos mais tarde, Policarpo, discípulo de João, cumpriu exatamente essa profecia. Esse fato reforçou a fé da igreja, que pôde ver nas circunstâncias reais o cumprimento da palavra do Senhor. Isso lhes deu confiança de que as promessas de Cristo não eram teóricas, mas concretas e atuais. Policarpo se tornou prova viva da veracidade das Escrituras. Sua história mostra que a Bíblia não fala apenas de exemplos antigos, mas continua se cumprindo em cada geração. A postura de Policarpo diante da morte também nos ensina sobre a esperança cristã. Ele não via a fogueira como derrota, mas como vitória. Sua oração final foi de gratidão, não de desespero. Ele agradeceu por ser contado entre os mártires, mostrando que via seu sofrimento como privilégio. Essa visão era possível porque cria na ressurreição. Para ele, a morte não era fim, mas porta para a eternidade. Essa esperança transformava a maneira como encarava a vida e a morte. Sua serenidade diante das chamas mostrava que não temia o que os homens podiam fazer, porque confiava naquele que tinha poder para ressuscitar. Esse testemunho fortalecia os fiéis, que aprendiam a olhar além do presente e fixar seus olhos na glória futura. O martírio de Policarpo também expõe o contraste entre valores humanos e valores do reino de Deus. Para os romanos, morrer na fogueira era vergonha e humilhação. Para os cristãos, era honra e glória. Essa inversão de significado revela a lógica do Evangelho. O que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de vitória. A cruz de Cristo já havia demonstrado isso, e os mártires apenas seguiam o mesmo caminho. Policarpo entendeu que a verdadeira vida está em perder a vida por amor a Cristo. Esse paradoxo permanece como desafio para todos nós. Sua vida e morte nos lembram que a fé cristã não busca segurança, mas fidelidade. Hoje, ao lembrarmos de Policarpo, somos confrontados com a pergunta: em que medida estamos dispostos a permanecer fiéis? Sua história não é apenas memória distante, mas chamado atual. Cada geração precisa decidir se vai queimar incenso aos ídolos de seu tempo ou se permanecerá firme em Cristo. O legado de Policarpo é um convite à integridade. Ele nos ensina que a vida cristã é caminhada de constância, que a fidelidade se prova nas escolhas diárias, que a oração é fonte de força e que a esperança da ressurreição transforma a maneira como enfrentamos a morte. Mais de 18 séculos se passaram desde que Policarpo foi queimado em Esmirna, mas sua voz ainda ecoa, lembrando-nos que nada é mais precioso do que Cristo. Ao chegarmos ao final da trajetória de Policarpo, percebemos que sua vida e morte não pertencem apenas ao passado, mas falam diretamente ao presente da igreja. Ele foi bispo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, pastor fiel de seu rebanho e mártir que preferiu o fogo a negar o nome de Cristo. No entanto, reduzir sua história a títulos seria limitar a profundidade de seu testemunho. Policarpo encarnou em sua vida o chamado de Jesus à fidelidade absoluta, mostrando que é possível permanecer firme mesmo diante das pressões mais intensas. Sua jornada nos ensina que o discipulado é processo contínuo de obediência, construído ao longo de décadas de comunhão com Deus, e que o martírio não é improviso, mas coroamento de uma caminhada inteira de fé. Ao longo dos séculos, sua memória foi celebrada como fonte de encorajamento. O relato de seu martírio, preservado pela Carta dos Cristãos de Esmirna, tornou-se um dos documentos mais importantes da igreja primitiva. Ele não apenas narra a coragem de um homem, mas revela a obra do Espírito Santo sustentando seus servos. Cada detalhe, desde sua oração antes da prisão até sua resposta diante do procônsul, foi registrado para edificar a comunidade.
Esse texto circulou entre as igrejas e foi lido em assembleias, funcionando como manual de perseverança. Assim, Policarpo se tornou professor da fé até mesmo após sua morte. Sua vida também nos lembra que a igreja cresce na fidelidade. Enquanto muitos buscavam adaptar a mensagem cristã às pressões culturais, Policarpo se manteve firme na tradição apostólica. Ele não cedeu ao gnosticismo nem ao culto imperial, mas preservou a pureza do Evangelho. Essa postura nos ensina que a relevância da igreja não depende de se conformar ao mundo, mas de permanecer fiel a Cristo. A coragem de Policarpo não estava em sua própria força, mas na convicção de que Cristo é Senhor sobre a história. Ele sabia que César podia ordenar sua morte, mas somente Jesus podia lhe dar a vida eterna. Essa certeza o libertou do medo. A verdadeira liberdade, como mostrou em sua resposta célebre, não está em escapar do sofrimento, mas em viver para aquele que nunca abandona os seus. Esse conceito de liberdade em Cristo foi revolucionário para o mundo antigo e continua sendo para o mundo moderno. O exemplo de Policarpo também ressalta a importância da liderança servidora. Ele foi bispo respeitado não porque buscou poder, mas porque serviu com humildade. Seu cuidado pastoral, seu amor pelas ovelhas e sua firmeza doutrinária deram-lhe autoridade moral. Mesmo diante da morte, não pensou em si, mas em edificar a igreja. Sua vida demonstra que a verdadeira liderança é sacrificial, refletindo o caráter do bom pastor. Esse modelo continua a desafiar líderes cristãos hoje, lembrando que o chamado pastoral não é ao conforto, mas ao serviço fiel. O martírio de Policarpo também revela a lógica invertida do Evangelho. O império quis transformá-lo em espetáculo de derrota, mas ele se tornou sinal de vitória. Os romanos acenderam a fogueira para destruí-lo, mas seu testemunho incendiou corações e fortaleceu a igreja. O que parecia fim se tornou início de uma nova fase. Essa lógica é a mesma da cruz. Onde o mundo via fracasso, Deus revelava salvação. Assim, a morte de Policarpo aponta para a vitória de Cristo sobre todo o poder terreno. Sua história atravessou gerações e alcançou o Ocidente através de Irineu de Lyon, seu discípulo. Irineu não apenas preservou sua memória, mas usou sua autoridade como testemunha para combater heresias e defender a fé apostólica. Dessa forma, a influência de Policarpo se multiplicou. Ele não apenas fortaleceu a igreja de Esmirna, mas ajudou a consolidar a identidade cristã em todo o império. Seu legado, portanto, não é apenas local, mas universal. Ao olharmos para sua vida, somos desafiados a refletir sobre nossa própria fidelidade. O que significa hoje preferir o fogo a negar Cristo? Talvez não enfrentemos fogueiras literais, mas somos tentados a negociar nossa fé em pequenas concessões, um silêncio para evitar críticas, uma mentira para manter posição, um gesto de idolatria disfarçado para ser aceito. Nessas horas, a voz de Policarpo ecoa: como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Sua firmeza nos chama a viver de maneira íntegra, lembrando que fidelidade não se mede apenas em grandes gestos, mas em escolhas diárias. A relevância de sua vida está justamente no fato de que ele era um homem comum, mas cheio da graça de Deus. Ele não possuía exército, riquezas ou influência política, mas tinha a fé em Cristo, e isso bastou para vencer o mundo. Sua coragem prova que qualquer cristão, sustentado pelo Espírito Santo, pode permanecer fiel até o fim. Por isso, Policarpo continua sendo o herói da fé. Não por sua própria força, mas porque deixou Cristo viver nele plenamente. Ao concluir essa narrativa, compreendemos que Policarpo não morreu no estádio de Esmirna. Sua voz ainda ressoa através dos séculos. Sua vida é testemunho de que a fidelidade é possível, de que a esperança da ressurreição é real e de que Cristo é digno de toda a adoração.
Ele nos ensina que a morte não é derrota, mas entrada na glória, e que a verdadeira coroa da vida pertence àqueles que permanecem fiéis até o fim. Assim, Policarpo se tornou não apenas bispo de uma cidade, mas pastor eterno de gerações. Sua chama não foi apagada pelo fogo. Pelo contrário, continua a arder como luz para a igreja em todas as épocas. E hoje, ao lembrarmos de sua vida, somos convidados a renovar nossa própria fidelidade, certos de que aquele que sustentou Policarpo também nos sustentará.